Olá, sejam todos bem-vindos ao Minuto Geografia. Esta é mais uma entrevista para o quadro Mulheres na Ciência. E antes de fazer as apresentações iniciais de quem é a nossa entrevistada de hoje, eu gostaria de pedir para vocês já se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, deixar aquele like e, se possível, fazer um comentário, porque leva essa entrevista para mais pessoas, porque gera engajamento. Mas vamos à entrevistada de hoje. Hoje nós vamos entrevistar a Roberta dos Santos Taralo. Ela é bacharel em gerontologia pela Universidade de São Paulo, curso que concluiu no ano de 2012. Fez mestrado em gerontologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, concluiu em 2015 e atualmente a Roberta está fazendo especialização em neuropsicopedagogia na Faculdade Metropolitana. E olha só que interessante, Flávia. A Roberta, ela é bem o perfil das nossas entrevistadas daqui do Mulheres na Ciência, porque é daquelas que não para de fazer cursos, começa e vai engatando um atrás do outro. Ela tem cursos em várias áreas, da educação, de artes, de saúde. Conta pra gente, Flávia, quais são os outros cursos que a Roberta tem? Sim, com certeza. A gente já vê aqui uma formação multidisciplinar muito interessante. Ela também tem curso de projeto pedagógico para ensino de artes, tem formação de Liangong, espero que eu tenha pronunciado certo, formação em danças circulares e curso básico em dança cênica. Também fez cursos para análise de situação de saúde e de boas práticas de inspeção em instituições de longa permanência para idosos. Bom, Roberta, essa é a apresentação mais formal, como o Adriano sempre fala, a apresentação formato Lattes, né? E agora eu vou falar um pouquinho como que foi que a gente se conheceu. Eu conheci a Roberta num show de punk, porque temos algo em comum. Os nossos companheiros tocam na mesma banda. Né? Então, ambos são músicos ali do Bastard God. E conheci a Roberta num desses shows. Quando eles falaram, Roberta, que só fazendo, né, um momento de descontração, quando eles falaram que queriam montar uma banda, e aí eu lembro que vocês na época estavam morando em São Paulo, o Porcão de Jundiaí, o Marcos de Limeira e o Amarildo de Mogi. Eu falei, gente, não vai dar certo isso não, cada um de uma cidade, assim. No final das contas, deu super certo. A banda é muito legal, eu gosto demais, não é só porque é do Marcos não, mas é o tipo de som que realmente me agrada. E a gente acabou se conhecendo, se tornando amiga, e hoje ela está aqui para falar um pouquinho da experiência dela. Mas vamos lá, Adriano, as palavras agora estão com você. Bom, então depois desse momento, né, tradicional de apresentações formais, currículo Lattes, essas coisas todas, né, a gente tem, Roberta, uma pergunta filosófica, onde todo mundo fica meio assim, dá aquele stand-by e responde, que é a famosa pergunta: quem é você, Roberta? Olá, olá a todas, todos que estão aí na telinha. É uma honra, primeiramente, estar aqui, né? Eu acompanho o trabalho da Priscila há muito tempo, como ela havia dito, e quando saiu o Minuto Geografia, então, já comecei a acompanhar. E quando veio a possibilidade de ser entrevistada no Mulheres na Ciência, eu dei aquela tremidinha na base, eu confesso. Eu falei, nossa, mas eu não tenho tanto currículo assim. Mas parando assim para pensar, como o Adriano falou, daquela filosofada sobre a vida, eu sou uma pessoa assim, simpática, alegre e curiosa, né? Sou muito curiosa, gosto de desafios principalmente. Eu sou de uma família que vem da periferia de Campinas, né? Então sempre estudei em escola pública e estar na ciência como mulher, né? Foi um desafio até o presente momento. Então, foi uma jornada a ser conquistada a cada etapa da minha vida. E tudo isso compõe agora quem eu sou, né? Então, eu estudei escola pública tanto no ensino fundamental. E lá no ensino fundamental, por curiosidade, quero só dar aquela ressaltada nos meus professores de geografia, coincidência ou não. Mas foi um professor, é sério, substituto,
E ele começou a questionar. Eu não me lembro o que era. Eu só sei que a minha lembrança é que eu estava escrevendo no quadro, na lousa, algo sobre pesquisa de rock e gostos musicais na sala. E eu lembro que ele perguntava: quem gosta de pagode, quem gosta de samba, quem gosta de rock? Aí a gente fez todo um esquema na lousa e do nada ele me virou: você é uma pesquisadora. Ó, meu coração bate fundo. Você é uma pesquisadora. Que é isso, professor? E depois, no final, ele veio conversar. Professor Maurício, de Geografia, eu lembro até hoje que deu aula lá no Lourenço Beloco. Se você estiver assistindo, você já plantou a sementinha da ciência em mim. Depois fui para o ensino médio, já com esse pensamento, e eu consegui sair da periferia, né? Porque como eu era uma das melhores alunas na escola, eu consegui escolher a escola de ensino médio que eu gostaria de ir. Então, eu optei pelo Culta Ciência, que era uma escola já no centro. Então, era um outro olhar, uma outra perspectiva, outras pessoas, outros contextos. E eu escolhi o Culta Ciência pela ingenuidade que estava escrito ciência, já que o professor tinha dito que eu era uma pesquisadora. Com quantos anos? 13 anos, a gente não sabe, 13, 14 anos, não sabe muito o que é ciência, assim, na prática, ainda mais de escola pública, que a gente não sabe nem o que é um laboratório. Eu cheguei no Culto à Ciência, logo no primeiro ano, fui tentar desvendar tudo o que era aquilo, mas fui me dar conta no final do primeiro ano com uma professora de matemática que me inseriu num campeonato de xadrez, e aí eu ganhei uma medalha de xadrez. Aí no outro ano a gente tentou de novo, não consegui. Aí eu falei, quer saber? Acho que xadrez não é muito a minha praia mesmo, não. Mas não porque eu não consegui, porque tinha que ficar fazendo todos os dias os mesmos movimentos, eu não podia pensar muito fora da caixinha, então eu queria fazer coisas diferentes. Eu falei, vou correr atrás de outros professores. Então fui em busca da professora de biologia, história, e apareceu também de novo a professora de geografia. E lá na escola começou a ser que todos os professores me taxavam como a subversiva, a questionadora, argumentativa. E até que eu falei, se a gente tem laboratórios aqui, eu nunca conheci os laboratórios, só tava lá a plaquinha, laboratório de química, laboratório de física. E como que a gente faz? O que é isso? Eu nunca vi um laboratório na vida. E todos esses questionamentos levaram, então, a começarem aulas pouco práticas, mas para mim era fantástico, de ciência. Aí foi quando eu comecei realmente a ver o que era ciência, e no final, no terceiro ano, foi quando minha professora de geografia falou: ciência também é você questionar, é você argumentar. Então a gente teve um trabalho de exposição eu lembro certinho do MST, e precisaria argumentar sobre. E eu argumentei tão bem que, né, na concepção da professora, que eu consegui, ela deu esse engate para eu conseguir conquistar, na época eu tinha 17 anos, uma possibilidade de fazer vestibular de forma gratuita pela Unesp. Unesp, isso mesmo. Só que só podia baixar licenciatura. Então, só poderia escolher entre aquelas licenciaturas. Eu escolhi História e escolhi fazer em Assis. Nem sabia onde que era Assis, muito menos o que eu ia fazer lá. E eu passei em Assis. Só que minha mãe descobriu, e eu contei, claro, né? A gente descobriu que não era perto. Não era perto Assis. Era muito longe. E eu, então, falei, tá bom, vou ter que ficar mais um ano estudando. Então, foi quando eu comecei a estudar num cursinho aqui da prefeitura, no CEPROCAMP. E lá, no CEPROCAMP, também uma professora de geografia, gente. Eu não me lembro o nome dela, era Bensguia. Quando ela escreveu no quadro, o que vocês vão fazer? Vocês estão aqui para entrarem na universidade. Vocês vão fazer universidade. Vocês sabiam que eu não me lembro as porcentagens, tá? Na época, mas ela falava uma porcentagem pequena de vocês que estão aqui são de escola pública. Menos dessa porcentagem que entrou
no ensino, né, na universidade, que veio do ensino médio de escola pública, vai concluir. E dessa porcentagem pequena, menos ainda pessoas irão fazer um mestrado. E eu lembro desse número, é o único número que eu lembro até hoje, 0,01% vai fazer o doutorado e pós-doutorado. E aquilo, como eu falei, gosto de desafios. Eu falei, não, como assim? Não, eu preciso, eu quero fazer isso. Como assim? Só 0,01%. Então eu vou ser esse 0,01%. Ainda estou a caminho, tá bom? Como vocês viram, parei um pouquinho no mestrado para refletir sobre a vida, mas ainda tenho perspectiva de chegar assim no doutorado, fazer o pós-doutorado e ser esse 0,01%, mesmo que eu esteja com 70 anos de idade. Não importa, certo? Então, acho que eu consegui falar um pouquinho de como eu cheguei até aqui, de quem eu sou. Roberta, a intenção dessa pergunta é essa mesma, né? É a gente quebrar esse gelo da formalidade, da apresentação curricular, praticamente, né? E você quebrou muito bem. É sempre importante a gente ver como que nasce em cada um, né? Principalmente no quadro do Mulheres na Ciência, o espírito de pesquisador. Tá? E a gente fica muito feliz em perceber que muitos dos nossos entrevistados colocam a figura dos professores que detectaram, incentivaram, puxaram aquele primeiro fio, certo? E uma coisa que você colocou, que eu tenho certeza que talvez outros entrevistados nossos tenham também pensado nisso, mas não tenham exposto como você colocou, talvez, que é a curiosidade, né? Eu trabalho em pré-vestibular, eu trabalhei uma época em ensino formal, mas há mais tempo trabalho em pré-vestibular, mais de 20 anos, e eu tenho notado muito uma, vamos dizer assim, queda da curiosidade dos alunos. Tá? É como se fosse uma continuidade, o aluno faz o fundamental, faz o médio, vai para o cursinho, entra na faculdade, assim, é como se fosse tudo uma ladeira, entendeu? Vai indo, vai indo, vai indo. É cada vez mais difícil você fazer o aluno despertar para isso, porque na sala de aula o professor não tem mais esse espaço. A gente teve uma entrevista aqui, num outro quadro nosso, no Minuto de Prosa, e com o professor Carlos Rogério Barreiro, ele falava assim, da neoliberalização do ensino, né? Então, tudo tem que ter produtividade, tudo tem que ter um fim específico, desde a hora que você entra, você não pode mudar de percurso, o ensino é uma mercadoria, se você muda de percurso, você é um aluno fracassado, né? E você mostrou muito bem, a tua trajetória foi quase um pouco a minha, eu prestei o Unesp, mas era em Rio Claro. Então, assim, como é que eu posso fazer ensino? Eu morava em São Paulo. Como é que eu posso fazer ensino público e meu pai tem que me sustentar fora? É a mesma coisa que a universidade paga. Então, eu tive que fazer mais um ano, né? E entrar na Universidade de São Paulo, que era em São Paulo, onde eu podia, né? Então, assim, essas coisas são vistas hoje como o início de um passo mal dado. Sim. Né? É aquela história, como é que alguém, quando você está lá no finalzinho, né, do médio, como é que alguém pode ter noção do que vai fazer? São poucos que tem. A curiosidade assim, eu não vou dizer morta, mas ela não é incentivada. Parece que é um pecado você ser curioso, você vai perder o seu tempo. Né? Que o curioso investiga, e investigação, como a pesquisa científica, é fazer um caminho, opa, deu errado, não é esse aqui, volto, faço a análise crítica do que eu fiz, retomo. Então, isso é visto hoje como uma perda de tempo. Eu acho legal você colocar isso, né, dessa maneira leve que você colocou, né, sorrindo, porque isso faz parte da vida, né, Roberta? As pessoas querem fugir das frustrações, querem fugir das possibilidades para reduzir as possíveis frustrações. Isso é fundamental. Essa colocação foi muito boa agora no começo. Caramba, né? A gente sempre se surpreende, né, Priscila, com as colocações dos nossos entrevistados. É porque eu sou fã de vocês, então eu tenho que falar que eu já mentalizei essa entrevista, gente.
Tanto Gente, e a gente tempo. está enrolando ela desde o ano passado, né? Não, não é enrolando, não. Não sobrava espaço, coitada. E a gente fica super feliz. E realmente eles assistem todas as entrevistas. Ó, Nossa, Roberta, a gente foi pego, né, Priscila? Foi pego, tu falou com a Priscila que desde o começo, a Flavinha entrou esse ano no Sim, nosso time aqui, né? E assim, desde o ano passado a gente não esperava ter gente, né? Nós começamos a fazer a reunião no começo do ano, quem vai ter? De repente nós tínhamos 25 pessoas para entrevistar. Hoje nós vamos outra reunião, o semestre já está recheado. Nós vamos fazer outra reunião em junho para estabelecer. Então, vai aparecendo pessoas. A gente criou um espaço, as pessoas estão se apresentando para falar a respeito delas. E aí, eu acho que esse é o grande valor do nosso espaço. E é lógico, do trabalho de vocês, né? Então, depois dessa ótima abertura que você nos propiciou, a minha segunda pergunta é uma pergunta bem direta e objetiva, que é necessário para a gente esclarecer o que vai ser tratado mais adiante da nossa conversa, Roberta. Então, por favor, gerontologia e geriatria, Roberta, qual que é a diferença? a gerontologia, ela é um termo complexo. Vou começar pelo básico. É o estudo do envelhecimento. Então, a gente vai ver o envelhecimento todo, em todos os aspectos: físicos, cognitivos, biológicos, psicológicos, sociais, econômicos. E a gente vai atuar nessa área para sempre promover a saúde, promover a qualidade de vida, o envelhecimento de forma digno, né? E com, como eu disse, com qualidade. A geriatria é um ramo da medicina. Então, ela vai pegar aspectos da promoção da saúde, porém com a especificidade de tratar doenças, de prevenir doenças, de ir para essa outra linha. Na gerontologia, nós temos também várias denominações. Então, a SBGG, que é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ela foi uma das pioneiras no Brasil. Então, ela dá curso de especialização, ela capacita, né, também essas pessoas, esses profissionais, e ela que dá o certificado de que se a pessoa ela é especialista em gerontologia, então é um outro profissional, então pode ser o nutricionista, o psicólogo, o fono, jornalista mesmo que quer se especializar na área de gerontologia, e também da residência, e tem todo um protocolo que o profissional tem que cumprir, neste caso para os médicos, né, se intitularem geriatras. Aí nós temos também aqui no Brasil a Associação Brasileira de Gerontologia, então vai abranger os bacharéis em gerontologia, também tem os especialistas em gerontologia e outros profissionais que querem se associar. E principalmente os bacharéis que são denominados gerontólogos, né? Depois de muitas reuniões e discussões e assembleias, conseguimos então fazer essa diferenciação. São denominados gerontólogos os bacharéis em gerontologia, as pessoas que fizeram graduação. Então temos na UFSCar, na USP, ao qual eu me graduei, na Universidade de São Paulo, e a SBGG abrange todos os profissionais. E temos também a Associação Brasileira de Tecnólogos em Gerontologia. Então, na gerontologia temos várias vertentes também. O bacharel em gerontologia é o que todo mundo me pergunta. Geronto, o quê? O que você faz, né? Aí eu falo, também tem as suas ramificações. Cada gerontólogo vai para uma linha de atuação. Podemos atuar em hospitais, em centros-dias, instituições de longa permanência, escolas, consultório, empresas no geral, com o pessoal de RH, sempre com uma equipe multidisciplinar ou interdisciplinar se a gente vai trabalhar fora. Se a gente vai trabalhar em consultório, a gente acaba conversando com os outros profissionais, mas também fazemos atuação de estimulação cognitiva, fazemos atuação com toda a microgestão. E a macrogestão fica, então, para as outras, macro, meso, ficam para as outras instituições. Basicamente, é isso que a gente faz, assim, na teoria, né? Na prática é muita coisa, porque como é uma profissão nova, então, além de desvendarmos os estereótipos, os preconceitos,
o desconhecido, né, o estranhamento para essa nova profissão, a gente também tem que atuar, e é na atuação que as pessoas veem o nosso trabalho. E a geriatria seria basicamente uma ramificação da gerontologia, então. A geriatria é uma ramificação da medicina. Então, só pode ser geriatra quem fez a medicina e depois fez a residência na área de geriatria. Aqui, então, no Brasil, quem dá essa residência, ou quem titula o médico geriatra, é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. São eles quem dão o diploma para o médico. Só o médico pode ser geriatra. Só ele que pode diagnosticar de fato uma doença, né? A gente pode laudar, a gente pode fazer testes cognitivos, testes físicos, testes diversos para corroborar com aquele diagnóstico, para fechar um diagnóstico clínico. Mas quem vai fechar mesmo é o médico geriatra, e às vezes até umas vertentes dependendo do que a pessoa tem. Um neurologista também fecha um diagnóstico, um psiquiatra, dependendo do que é preciso para aquele idoso. Então, dentro do papel do gerontólogo, por exemplo, você teria uma linha de pesquisa, uma coisa que me preocupa, inclusive, quando eu trabalho em sala de aula, analisar qual o papel da velhice em determinado momento em uma determinada sociedade. Muito boa essa colocação. Isso mesmo, a gente vai avaliar todo o envelhecimento da pessoa. A gente entende como envelhecimento o processo de vida dela. Então, é desde o momento que a pessoa nasce até a sua finitude. Por quê? O que a gente chama de finitude é o pós-morte, o que ela deixou de legado, como ficou a família, quem são as pessoas que precisam de apoio também. Então, a gente vai estudar todo esse processo. Então, biológico, psicológico. Então, se a pessoa lá na infância teve algum transtorno, passou por algum processo, isso pode afetar na velhice. A velhice, então, é uma fase só da vida, né? Aquilo que a gente socialmente construiu como infância, adolescência, juventude e idade adulta, e então velhice é uma parte. A gente foca muito na velhice, mas nós, gerontólogos, estamos capacitados para atuar em todo o processo de envelhecimento. E o idoso é aquele que a gente caracteriza hoje, né, socialmente, como uma pessoa que tem mais de 60 anos para países como o nosso, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, e para países já desenvolvidos com mais de 65 anos, assim a gente intitula como pessoa idosa, né? Agora até a nomenclatura cada vez está aí se transformando, se construindo e se reconstruindo para a gente tentar deixar estereótipos e preconceitos um pouco mais minimizados e mostrar para a sociedade que todos somos pessoas, né? Independente da idade que a gente tem. Todos nós queremos ser bem acolhidos, independente do nosso gosto musical, de quanto dinheiro a gente tem, de quem a gente é, né? A gente é ser humano. Isso é importante, né? Você acabou de colocar num ponto, dependendo do nível de desenvolvimento do país, o limite, vamos dizer assim, para você, né, a partir de tal idade você é idoso, ele também acompanha essa evolução. Né? Então, além de um contexto social, econômico, né, você tem também uma determinação. Se a pessoa vai viver mais tempo, a idade adulta dela se prolonga, certo? Porque a velhice também foi prolongada. Então, aí é que está a questão que eu sempre me preocupo. A velhice, o que é velhice, muda. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem muito, acho que você deve deparar muito dessa situação. Chegou um determinado momento, é velho. E ponto final. Né? E decreta o fim da pessoa, praticamente, né? Isso, e esse decreto, né, essa caracterização era muito mais fadada antes de estudarmos tanto. Hoje, no dia a dia, a gente vê, né, na prática, que isso acontece ainda, né? Embora tenhamos literatura, tenhamos pesquisa e ciência para tentar desmistificar isso, mas isso ainda acontece. Então, Roberta, você já falou para a gente aqui sobre a tua graduação, então eu quero trazer um pouquinho de novo essa sua experiência, né? Você tem graduação em gerontologia, que
com certeza é uma área que poucas pessoas sabem que existe, ou então como curso também na graduação. Então eu tenho uma pergunta aqui em duas partes para você. Primeiro, por que você escolheu esse curso em específico? E depois, o que faz uma gerontóloga? Você já falou para a gente um pouco, mas fala um pouco da prática também, além da teoria. Ah, legal. É verdade. Na minha apresentação, eu realmente não continuei o depois da professora de geografia no cursinho. Então, como eu escolhi a gerontologia e por que eu escolhi essa área? Minha família sempre apoiou muito, né, fazer faculdade e continuar os estudos. A minha mãe, ela é empregada doméstica, ela foi empregada doméstica, hoje ela é aposentada. Por toda a vida era faxineira, diarista, e meu pai era aposentado já, então ele já era idoso quando já tive essa maturidade de escolhas, e ele dizia que eu ia ser enfermeira ou médica. Só que eu não queria ficar só em hospitais e dar esse tipo de suporte apenas. Como eu falei, eu sempre fui desafiadora e questionadora e curiosa. Então, quando eu tive essa outra oportunidade de escolher uma segunda faculdade, né, já que de história lá em Assis não foi possível, eu tive que escolher na Unicamp algo e na USP, que seria mais perto, algo também. E como acho que eu deixei passar essa informação, eu sempre quis fazer escola pública, universidade pública, por conta daquele dado que a professora havia exposto, e eu falei, não, porque a minha irmã fez escola particular, porque a gente conseguiu um bom patrocínio, né, um bom investimento da família perante a ela, e perguntaram se eu queria também. Eu achava um absurdo, na verdade, eu ficava indignada em saber que pessoas de escola pública não poderiam estudar em universidades públicas. E isso me indignou tanto que eu coloquei esse objetivo, eu tracei esse objetivo na minha vida. Aí foi quando eu fui fazer outro cursinho, que foi o cursinho da moradia lá da Unicamp. Eu estudava 14 horas por dia, não tinha sábado nem domingo. Eu batia na porta dos estudantes que davam aula lá na Unicamp, na moradia, em pleno domingo, às 7 horas da manhã, depois deles terem tido festas e tudo que a gente sabe das festas que tem na universidade, e batia na minha cara de pau e falava, olha, eu não sei fazer esse exercício. E eu sei que 7 horas da manhã, eu acordei 6 horas da manhã, peguei 2 ônibus para chegar até aqui, eu preciso fazer esse exercício, porque senão eu não vou conseguir passar. Eu pegava todos os livros que tinha lá no cursinho e eu devorava todos os livros, literalmente. Então, quando eu escolhi, foi lá no meados já, então para a Unicamp eu prestei biologia, e todo aquele preconceito, novamente, em ser professor, não vai ser professor, você não vai ganhar dinheiro, você não vai ter futuro nisso, você não vai ter emprego, vai ser muito difícil. Tá bom, então eu vou escolher uma coisa que ninguém conhece, vou procurar aqui. E eu vi lá várias coisas, biblioteconomia, vi várias oportunidades, mas quando eu vi gerontologia, que abrangia essa área de promoção da saúde e ao mesmo tempo de atuação e tudo desconhecido de novo, eu falei, é isso que eu vou fazer. E fiz e consegui passar. Logo no primeiro ano, eu já fui correndo atrás de professores para fazer pesquisa, só que não poderia fazer pesquisa porque ainda era muito nova, o professor precisava me conhecer. No segundo ano, então, eu tive essa oportunidade de conseguir, no final do segundo ano, uma bolsa estudantil, mais específico da faculdade, e foi isso que conseguiu também me manter durante a graduação, assim, naquele período. No terceiro ano, eu consegui uma bolsa da CAPES e para fazer uma oficina, desenvolver uma oficina com idosos e informática. E no terceiro ano, eu consegui uma bolsa da FAPESP, que foi também um outro desafio, porque todo mundo falava que a FAPESP não dava bolsas para cursos assim que ninguém conhecia. Eu falei, não, como assim? Não dá? Só dá para exatas? Só dá para grandes áreas? Não, eu vou atrás. Eu estudei muito, li muitas coisas, então hoje eu falo inglês e espanhol, porque eu tentei bendar tudo que vinha na minha frente. Até um pouquinho de francês eu tentei arriscar ali, sabe?
e consegui, porque na época não era tão fácil esse negócio de Google Tradutor como hoje, não. E consegui fazer um bom projeto e fui aprovada na FAPESP, consegui meu último ano, né, minha conclusão, meu TCC também patrocinada pela FAPESP. E agradeço muito também por essas agências de fomento que nos ajudam muito, principalmente quando a gente é de outra cidade e não tem nenhum recurso para conseguir atuar. Na universidade, eu acho que é sempre bom ressaltar, muitas pessoas, quando eu dei eu preparei a oficina, a gente captava alunos de escola pública, porque eu sempre gostei dessa vinculação, já que eu vim de escola pública, para darem aula aos idosos de informática. E eles achavam que a USP era paga e achavam que não podiam estudar lá. E hoje eu falo que sim, é possível para todo mundo, mesmo de escola pública, é possível, a gente consegue bolsas de alimentação, bolsa moradia, bolsas de diversos, são poucas, né? Poucos recursos, mas um pouco aqui, um pouco ali, a gente consegue um mínimo, tá? Não é se manter, porque eu ainda tive o privilégio de ter os recursos também da minha mãe, que trabalhava como faxineira, para me manter lá. Ela me mandava dinheiro, certo? Então ela passava aqui suas dificuldades e eu também lá, às vezes eu não tinha o que comer, principalmente no primeiro ano, eu não tinha o que comer de sábado e domingo. Então eu tinha que comer o que tinha ali, o que era possível. Eu fiquei sem comer, já eu lembro muito bem, eu só tinha uma beterraba e um requeijão. O que eu fazia com uma beterraba e um requeijão num domingo? Então eu tinha que me virar, e era assim, sabe? Cozinhar beterraba, passei requeijão e comi e fui dormir, para no outro dia de manhã poder ir para a universidade. Então, é possível sim fazer universidade, escola pública. A gente tem que. A gente da escola pública, do ensino público, tem que se dedicar muito. E foi aí que eu escolhi, então, gerontologia, estudei, fiz toda essa parte e fui para o mestrado continuar, porque eu achava que só o que eu fiz na graduação não era o bastante para atuar. Saí de lá 4 anos depois, ainda jovem, com 22 anos, e já encarar uma sociedade, encarar uma responsabilidade tão grande que é cuidar de pessoas no sentido de promover sua saúde, de entender todo o seu contexto biopsicossocial. Então, eu fui para o mestrado, eu falei, não posso parar aqui. Além da minha pesquisa, da minha linha de pesquisa ainda não ter sido respondida, assim, de acordo, não ter tido uma resposta de acordo com o que eu almejava. Então, foi tudo aquilo, aquela insegurança de sair da universidade sem saber o que fazer, já que era uma profissão nova, alinhada com o meu questionamento. E aí, eu fiz o meu TCC, e o que eu faço com o meu TCC? Então, foi um conjunto. Quando o Adriano fala que a gente realmente nós, né, quando estamos estudando no cursinho, a gente só vai fazendo as coisas, porque isso é uma normativa, né, um evento normativo imposto pela sociedade e, às vezes, construído também por nós, né? Nós somos parte da sociedade e nós construímos isso. Nós almejamos que nossos filhos, nossos sobrinhos façam uma universidade, almejamos que eles tenham uma profissão e que eles sigam um caminho. Só que quando a gente também sai da faculdade, a gente fica um pouquinho sem saber, porque a gente ainda é muito novo. Então, o mestrado deu essa oportunidade. E mudar de área também é uma possibilidade, porque quando a gente sai da universidade, a gente sempre fica com essa insegurança. E quando a gente muda, fala, não, mas você acabou de sair de uma faculdade e vai entrar em outra? Assim, qual é o problema? A gente tem que começar a ver, né, a entender essas situações como normais, como parte do ser humano. Porque se a gente não fosse questionador, talvez a gente ainda estivesse numa caverna e não tivesse ainda nem fogo e nem a roda e nem nada, sabe? Por mais banal que isso seja, eu voltar tanto, né, na nossa gênese, mas talvez estaríamos lá ainda, né? Foram os nômades que desbravaram aí o mundo e que sejamos e que possamos continuar nômades e aí nas nossas mentes também, que essa telinha não faça com que a gente fique só aqui e esqueça o mundo lá fora, né? Que a gente viva.
o que faz o gerontólogo na prática? Vamos lá, eu tenho 10 anos de atuação, né? Assim que eu saí, eu já comecei a trabalhar em empresas de suporte a cuidadores, então a gente pode, na prática, dar suporte ao cuidador de idoso, então quando o cuidador vai fazer o atendimento na casa da família, a gente avalia o idoso, isso na microgestão, que a gente chama. A gente avalia o idoso, a gente avalia a família, o que a gente pode fazer para promover e sempre manter a autonomia, a qualidade de vida e a independência ao máximo que a gente puder dessa pessoa. Então, seja cognitivamente, seja no modo físico e social também. Quando não é possível, tem gerontólogos também que trabalham com questões de vulnerabilidade social, idosos em situação de vulnerabilidade. Então, tem várias linhas. Isso a gente já chama de mesogestão, que é quando você trabalha numa área intermediária, que vai dar suporte à pessoa idosa e à sua família, no contexto, então, junto com o núcleo da assistência social daquela cidade, então, nas secretarias de acolhimento, de desenvolvimento social, é basicamente isso. E nessa linha da meso, nós temos os hospitais, nós temos os centros de saúde, nós temos as clínicas, que também pode ter atuação do gerontólogo. Então, realmente é uma área bem ampla. O que faríamos num hospital? O acolhimento desse idoso, dessa família, quando eu fiz estágio em todas as áreas. Por obrigação, nós temos que passar em todas as áreas de atuação. Como estágio, para a gente ver qual que se alinha mais ao nosso perfil e qual que a gente está mais preparado. Então, eu posso falar de forma um pouco mais ponderada sobre esse assunto, ao qual eu já vivenciei. Quando a gente vai para o hospital, a gente pode trabalhar, então, com o acolhimento desse idoso, com o acompanhamento do idoso, com a família, e quando o idoso vem a falecer no hospital, fazer também o fechamento. Claro, sempre alinhado com os outros profissionais, os médicos, os psicólogos. Não estamos, os gerontólogos, nós não estamos pegando o lugar de ninguém, nós apenas fazemos a intermediação. Facilitamos o processo. Enquanto o psicólogo ainda não pode chegar até a família porque está conversando com uma outra família, o gerontólogo pode atuar com essa forma, pensando no bem-estar. Isso em todas as áreas. A mesma coisa se a gente vai num centro-dia, a gente pode promover a estimulação cognitiva, fazendo atividades, promovendo atividades formando cronogramas para atividades para o idoso, para a família, intergeracional, o que seja. Falando agora de forma ampla, podemos atuar também na macrogestão, com políticas públicas, né, favorecendo e estabelecendo e até fiscalizando se essas políticas estão sendo implementadas. Como? Atuando em conselhos do idoso, que são, né, grandes, seja conselho regional, federal, estadual. Então, de forma mais ampla, a gente pode atuar também em políticas públicas e até governamental, porque nós temos gerontólogos que já atuam assim como assistentes, mas preparando o manual que eu saiba, né, que eu não posso ainda dar detalhes, mas alguns manuais que a gente lê na internet, como o que fazer para a pessoa idosa que foi lá emitido pelo Ministério da Saúde, ou que... Então, sempre tem um gerontólogo ali que é contratado para fazer este conteúdo, né? Então, seja ele como for feito, porque às vezes é parceria, licitações, tem provas, tem seleções. Então, se você for ver lá nas milhares de pessoas, lá no final ou no meio vai ter um gerontólogo descrito para essa implementação de política pública no contexto de educação, né, assim, e saúde. Então é bem amplo. Espero ter respondido, mas se você tiver alguma questão pontual, eu também posso falar, porque cada um, como diz, trabalha numa área, como o cozinheiro. O cozinheiro tem um que faz a salada, outro que faz, né? Cada um tem a sua área, o prato principal, o outro fica só para uma outra área, ou mesmo a pessoa, o bacharel em geografia, ou licenciatura em geografia. Vai dar aula, vai atuar na prática, o que vai fazer, o psicólogo vai atuar em escola, vai atuar no consultório e assim por diante. Cada área de conhecimento tem uma atuação.
né? A pessoa escolhe aquilo que tem mais afinidade. Você acabou se identificando com qual dessas etapas, né? Nessa parte da micro, na meso, onde você se achou? Sim, atualmente eu estou mais na microgestão mesmo, né? Já flutuei aí entre a micro e a meso. A macrogestão você tem que ter, acredito eu, um poder de influência um pouco maior, né? E como eu gosto de trabalhar um pouco mais acolhida, assim, coisas mais específicas e individuais, como é o processo de envelhecimento, ele é heterogêneo, né? Cada pessoa envelhece de um jeito, então eu gosto de olhar esses desafios, né? O que cada pessoa tem de desafio para mim e atuar nessa parte. Então, estimulação cognitiva, e por isso que eu fiz tantos cursos. Como na minha área de atuação eu posso melhorar minha atuação? A gente não pode simplesmente sair da faculdade pronto, sou ótima naquilo. Não, a gente tem que sempre melhorar aquilo que a gente pode oferecer. Sempre tem alguma coisa ou outra que a gente pode fazer de diferencial, melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Então eu busco bastante, sempre para tentar, né, fazer o melhor para ser, porque todo mundo gosta de ser bem recebido, bem acolhido, todo mundo, até a gente. E aí, pessoal, estão gostando de aprender um pouco mais sobre o que é gerontologia com a Roberta? Pois então, fiquem ligados que esta é apenas a primeira parte da entrevista. Na segunda parte, abordaremos temas polêmicos como reforma trabalhista, reforma da Previdência e seus impactos para a população brasileira. Refaça seu estoque de pipoca e refrigerante que a semana que vem tem mais.